Você já parou para olhar o céu hoje e sentiu que algo está diferente? O que você está prestes a ver não são apenas nuvens estranhas ou efeitos de luz comuns. Estamos falando de grades azuis perfeitas surgindo sobre cidades, figuras que desafiam a lógica pairando sobre montanhas e até o que muitos acreditam ser sinais bíblicos manifestados em plena luz do dia. Mas antes de prosseguirmos, eu preciso te fazer uma pergunta que está dividindo a internet. Você acredita que esses fenômenos são eventos naturais raros que a ciência ainda não explica? Ou estamos finalmente testemunhando o ensaio para algo muito maior e planejado que está escondido de nós? Alguns dizem que é apenas tecnologia humana secreta, outros juram que são sinais divinos. Comenta aqui embaixo agora, sinal ou tecnologia? Quero ver a opinião de vocês nos comentários, porque o que aconteceu em Portland e na Arábia Saudita recentemente vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o horizonte. Fique até o final, porque o último registro, um solo sólido que se move como líquido, vai bugar a sua cabeça. Vamos direto para os fatos. Céu laranja no Sudão. Em partes do Sudão, as pessoas saíram e imediatamente sentiram que algo estava diferente. Fortes ventos se moviam pelas ruas e, acima delas, o céu havia mudado para um tom laranja profundo que se estendia pelo horizonte. Parecia que a própria luz do dia havia desaparecido em algo desconhecido. Vizinhos se reuniram em silêncio, olhando para cima. Havia mais medo do que curiosidade no ar. Alguns começaram a conectar a cena a ensinamentos religiosos sobre sinais que aparecem nos céus, acreditando que este momento carregava um significado além dos padrões climáticos. O que mais inquietou as pessoas não foi apenas a cor ou o vento, mas a rapidez com que tudo mudou. Chama desaparecendo no Japão. No Huzutsu Resort, no Japão, coberto de neve e cheio de visitantes, um participante notou algo estranho perto das pistas. Uma pequena chama continuava aparecendo e desaparecendo em curtos intervalos. Ela tremeluzia brevemente, depois sumia, apenas para reaparecer momentos depois. No início, alguns presumiram que poderiam ser faíscas de um cabo elétrico exposto roçando em uma árvore, mas após verificações, nenhum fio foi encontrado na área devido a precauções de segurança. Sem uma fonte clara, os flashes breves se tornaram mais difíceis de explicar. Formação silenciosa em Xangai. Em Xangai, moradores olharam para cima e viram uma enorme forma brilhante pairando sobre a cidade. Ela se estendia amplamente pelo horizonte, imóvel, enquanto 3 luzes menores circulavam atrás dela em um padrão suave e organizado, não disperso ou caótico. As autoridades descartaram a atividade de drones, mas não ofereceram uma explicação detalhada. Então, dias depois, imagens semelhantes apareceram de Perth, Austrália. A distância entre as duas cidades tornou os relatos mais difíceis de ignorar. Abertura nas nuvens. Em 16 de maio de 2025, por volta das 16 horas, pessoas em Portland, Oregon, notaram algo incomum se formando acima. Uma abertura circular apareceu nas nuvens, com o sol posicionado diretamente no centro. A luz parecia fraca, quase abafada, dando ao céu um aspecto incomum. Algumas pessoas pararam, olhando para cima. Conversas começaram com confusão. Ninguém parecia certo do que estavam testemunhando. Grade azul. Em dezembro de 2024, pessoas em Tulsa olharam para cima e viram algo que não conseguiam entender. Quadrados azuis brilhantes se estendiam pelas nuvens, formando um padrão de grade limpo e perfeito acima. As linhas eram nítidas e estáveis, permanecendo no lugar por quase 20 segundos. Um homem gravou enquanto as formas brilhantes se mantinham firmes, sem piscar ou mudar. Não parecia relâmpago, não se assemelhava a drones. Sombra na fumaça. Um passageiro filmando um grande incêndio da janela de um avião acreditava que estava simplesmente capturando chamas iluminando a noite abaixo. Então, algo mudou. Uma forma escura se moveu através da cena cheia de fumaça. Dessa vez, não eram detritos à deriva. A forma tinha asas e elas batiam claramente contra o fundo brilhante. Cruzou o quadro lentamente o suficiente para ser notada, antes de desaparecer na escuridão sob a aeronave. O breve avistamento deixou os espectadores reproduzindo o momento, tentando entender exatamente o que havia passado pela fumaça. Onda glacial na Patagônia.
Em 13 de agosto de 2024, um grupo de turistas viajando por Santa Cruz, na Patagônia, se viu em um momento que nunca esqueceriam. Enquanto se moviam pelo lago argentino, algo enorme se agitou na água. A força quase virou o barco deles. Antes que eles pudessem processar isso, uma seção inferior de uma geleira próxima de repente se soltou e disparou para a superfície. Tudo aconteceu rápido. A água agitou, o barco balançou e por um segundo ninguém entendeu completamente o que estavam vendo. Mais tarde, perceberam que haviam testemunhado um evento natural raro e poderoso. Mas mesmo assim, a pergunta permaneceu: o que exatamente o desencadeou? E como se desenrolou tão rápido? Abertura dourada no México. Em partes do México, os moradores já estavam inquietos quando explosões profundas e ecoantes rolaram pelos bairros. Os sons foram descritos como semelhantes a trombetas, altos o suficiente para vibrar o chão sob os pés das pessoas. Então, no alto do céu, uma forma dourada brilhante apareceu. Parecia uma abertura suspensa no ar. A luz permaneceu visível por tempo suficiente para as pessoas pegarem seus telefones e gravarem. Alguns rapidamente apontaram que sons semelhantes no céu haviam sido relatados anteriormente na Califórnia. Céu incomum na China. Em uma pequena cidade, a rotina diária parou quando um brilho vermelho se espalhou subitamente pelo céu. A cor cobria as nuvens, clareando e escurecendo em pulsos lentos e constantes. Não se movia como relâmpago, não se assemelhava às cores do pôr do sol. O padrão parecia controlado, quase intencional. Pessoas saíram e observaram em silêncio. Alguns começaram a recordar ditados antigos sobre céus vermelhos que carregam avisos, e essa ideia rapidamente se espalhou pela multidão. Luzes caindo. Em 16 de fevereiro de 2025, pessoas na China olharam para cima e viram traços brilhantes cruzando o céu. Os objetos brilhantes se moviam rapidamente, parecendo que estavam indo direto para o chão. Alguns indivíduos reagiram com medo e correram para se abrigar. Outros pegaram seus telefones e gravaram o que puderam. Sem esses vídeos, muitos poderiam questionar se realmente aconteceu. Mais tarde, especialistas explicaram em transmissões nacionais que as luzes eram meteoritos entrando na atmosfera da Terra. A explicação fazia sentido cientificamente, mas o rápido do momento foi algo que as testemunhas não esqueceriam. Chegada silenciosa. Naquela noite, este homem filmando o céu noturno não esperava nada incomum. Então, sem aviso, um brilho apareceu. No início, pulsava fracamente. Então, ficou mais brilhante de uma forma que não parecia típica. Em segundos, uma luz em forma de disco se formou ao redor dela e se moveu pelo céu a uma velocidade que nenhum drone poderia igualar. Não flutuava, moveu-se com direção. Não havia som, sem sinais piscantes como os que as aeronaves carregam. Especialistas mais tarde tiveram dificuldade para explicar tanto a forma quanto a velocidade. Sóis gêmeos na Arábia Saudita. Em 4 de janeiro de 2026, cerca de 1 hora antes do pôr do sol na Arábia Saudita, as pessoas notaram algo incomum no horizonte. Parecia 2 sóis. Ambos pareciam quase idênticos em tamanho e brilho. Eles estavam bem separados, dificultando saber qual era o real. A distância entre eles levou muitos a descartar explicações simples como reflexos ou truques ópticos. À medida que fotos e vídeos começaram a circular, as conversas rapidamente se intensificaram. Nevasca rosa. Por volta de 30 de dezembro de 2025, o centro-norte de Iowa experimentou algo que poucos haviam visto antes. Uma forte tempestade de neve chegou, mas não era apenas uma forte nevasca. O céu acima tinha um tom rosa perceptível, lançando um brilho incomum sobre a paisagem. O momento e a cor fizeram as pessoas questionarem se o céu e a tempestade estavam conectados. Quando os especialistas começaram a examinar o evento, confirmaram que parte da própria neve continha leves vestígios de rosa. Fumaça acima. Um homem na Califórnia saiu sobre um céu claro quando algo inesperado se formou acima dele. Fumaça espessa apareceu quase instantaneamente, sem vento ou aviso. Permaneceu concentrada em uma área densa e estranhamente imóvel. Ele começou a filmar,
dando zoom para ver melhor. Dentro da fumaça, pequenas luzes brilhantes brilhavam através de frestas estreitas. Elas permaneceram estáveis, sem piscar como chamas. Não havia fogo visível, nenhuma aeronave acima, nenhuma causa óbvia. Antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, a gravação terminou, deixando apenas perguntas. Estrondo inexplicável. Certa noite, no Missouri, a câmera de campainha de um proprietário de casa capturou uma explosão súbita e poderosa no céu. O som era alto e inesperado. Investigadores descartaram aeronaves, drones e atividade de meteoros, especialmente porque nenhum detrito foi encontrado depois. Relatos logo chegaram de estados vizinhos, confirmando que outros haviam ouvido e visto o mesmo evento ao mesmo tempo. O tempo compartilhado sugeriu que ocorreu bem acima do solo. Coluna da Galileia, em Israel. No norte de Israel, perto da região da Galileia, testemunhas capturaram algo subindo do chão que não se assemelhava ao clima típico. Uma alta e brilhante coluna de nuvens se estendia para cima em linha reta em direção ao céu. Não tinha a forma de fumaça e não se espalhava como uma tempestade de nuvem. Mesmo com ventos fortes se movendo pela área, a coluna manteve sua forma. Pessoas ficaram em silêncio, filmando sem entender completamente o que estavam vendo. O cenário aumentou o peso do momento. Esta era uma terra conectada à história antiga e a crenças profundamente enraizadas. Fissura no deserto do México. Perto de Hermosillo, Sonora, no México, a paisagem desértica mudou repentinamente em 7 de setembro de 2024. Uma enorme rasga se abriu no chão, estendendo-se quase por 2,9 quilômetros de comprimento. Em alguns lugares, atingiu profundidades de cerca de 7 metros e se alargou até 5 metros de largura. Vídeos compartilhados por moradores locais mostram a terra se partindo de uma forma que parecia dramática e alarmante. O colapso rapidamente atraiu a atenção nacional. Comunidades em toda a região reagiram com preocupação à medida que a escala se tornava clara. Estranho objeto nas terras altas escocesas. Ao visitar as terras altas escocesas em uma viagem de família, alguém notou um pequeno objeto peludo rolar para a vista. Ele quicava e se movia de uma forma que não parecia inteiramente natural, fazendo todos pararem. Quando a filmagem foi posteriormente compartilhada online, os espectadores apontaram o quanto de perto ela correspondia às histórias do lendário Haggis, uma criatura que dizem ter pernas desiguais projetadas para correr em colinas íngremes. Algumas pessoas riram da ideia. Brilho no céu noturno. No final da noite, um motorista viajando por uma estrada alta em Vladivostok notou o céu se iluminar de repente. Uma grande seção acima parecia uniformemente iluminada, mas a fonte não parecia vir do chão. O brilho cobria uma vasta área sem piscar ou se mover. Algumas pessoas levaram um susto e diminuíram a velocidade. Embora algumas luzes do norte sejam às vezes visíveis em partes do norte da Rússia, especialistas descartaram qualquer conexão com esse fenômeno. As autoridades também descartaram atividade de satélites ou lançamentos de teste. Com explicações comuns deixadas de lado, o céu uniformemente iluminado permaneceu uma questão sem resposta. Maré do Dragão no rio Qiantiang da China. No rio Qiantiang, na China, moradores observaram a água mudar de forma que parecia incomum. Pela superfície, padrões cintilantes se formaram, criando inúmeras formas semelhantes a escamas. O movimento não parecia arrepiante. As correntes fluíam em formações organizadas. No centro, uma onda circular girava lentamente, refletindo a luz do sol de uma forma que fazia parecer um grande olho vigilante. Alguns começaram a chamá-la de Maré do Dragão, descrevendo o rio como se tivesse intenção. Cientistas mais tarde sugeriram que forças tidais raras poderiam explicar o efeito. Rastros misteriosos. Fracas trilhas o seguiam, flutuando suavemente como fumaça fina. A formação permaneceu estável enquanto passava por cima sem um som. As pessoas que assistiam não sabiam o que fazer com isso. Mesmo especialistas examinaram a filmagem e descartaram as explicações usuais. Alguns acreditam que pode ter sido um raro efeito atmosférico. Outros não estão convencidos. Seja qual for a causa, o avistamento se tornou mais um lembrete de que nem todo evento no céu é facilmente explicado. Figura nas nuvens.
Em um dia claro e ensolarado, câmeras capturaram algo incomum tomando forma dentro das nuvens. À medida que o contorno se tornava mais claro, muitos espectadores sentiram que se assemelhava a Jesus de pé acima da terra. Vozes de baixo podiam ser ouvidas chorando e orando, visivelmente abaladas pelo que acreditavam estar testemunhando. A figura não mudou rapidamente nem desapareceu imediatamente. Manteve sua forma por vários segundos antes que o vídeo terminasse. Água no deserto da Arábia Saudita. Em 19 de agosto de 2022, uma cena inesperada se desenrolou na paisagem desértica da Arábia Saudita. A água de repente começou a fluir do chão, surpreendendo os moradores de uma região conhecida por suas condições secas. Pessoas se reuniram, observando o fluxo constante com descrença. Alguns conectaram o evento a antigas profecias sobre desertos que um dia se tornariam verdes. Aparição na costa de Jerusalém. Perto de um resort costeiro nos arredores de Jerusalém, um homem filmando a costa notou alguém sentado sozinho na areia. De longe, nada parecia incomum, mas quando ele deu zoom, as roupas e a postura calma da figura se assemelhavam muito às imagens tradicionais de Jesus. O vídeo terminou logo depois, deixando os espectadores com aquela imagem final. Mais tarde, durante uma reunião espiritual perto de um rio sagrado, testemunhas registraram outra coisa. Passagem sem emendas. Depois de se deparar com algo intrigante, um usuário do TikTok compartilhou um vídeo que rapidamente se espalhou online. No clipe, ele caminha sob uma ponte. Em segundos, ele parece entrar em uma floresta densa. A transição é tão suave que é difícil identificar onde a mudança acontece. Não está claro se o efeito foi criado intencionalmente ou resultado de uma edição inteligente. Ainda assim, a mudança impecável de cenário o tornou um dos clipes mais convincentes de seu tipo circulando online. Olho da tempestade no México. Durante uma noite de tempestade no México, um homem filmando o céu notou algo incomum dentro das nuvens. Uma única forma começou a se formar, lembrando um olho. Parecia nitidamente delineado, quase como se estivesse olhando para baixo. À medida que a gravação continuava, a imagem se tornava mais definida, deixando os espectadores posteriores inquietos. Algumas pessoas descartaram como pareidolia, a mente criando formas familiares a partir de padrões aleatórios. Outros argumentaram que a forma parecia muito exata, aparecendo e desaparecendo junto com a tempestade em mudança. Objeto pairando na montanha. Enquanto caminhava em uma área remota, um homem do Brasil notou algo suspenso acima de uma montanha próxima. O objeto não se assemelhava a nenhuma aeronave conhecida, nem mesmo correspondia a descrições típicas de avistamentos de OVNIs. Sua forma era difícil de definir e parecia quase oculta, misturando-se ao ambiente. Do momento em que apareceu até o instante em que desapareceu, permaneceu incerto o que realmente era. Não se comportava como uma criatura viva, nem se movia como uma máquina. Deus Vishnu na Índia. Em Tirupati, Índia, um motorista observando o horizonte notou algo que o fez desacelerar. Acima da cidade, as nuvens haviam formado um contorno distinto que se assemelhava muito ao Senhor Vishnu. A figura apareceu ereta e imóvel, como se estivesse observando a área abaixo. Pessoas próximas olharam com descrença, incertas se era simplesmente uma formação de nuvens incomum ou algo mais significativo. A forma permaneceu estável, em vez de se dispersar como nuvens comuns. Sua clareza levou muitos a acreditar que era mais do que coincidência, uma imagem espiritual aparecendo no momento certo. Depois de ver tudo isso, de grades perfeitas no céu de Tulsa, a solos secos que se comportam como líquido em San Diego, a pergunta que fica não é mais se algo está acontecendo, mas o que exatamente está mudando no nosso planeta. Seriam esses fenômenos apenas coincidências atmosféricas raras, como sugerem alguns especialistas, ou estamos realmente diante de sinais de uma nova era, como muitos acreditam ao ver figuras sagradas e 2 sóis no horizonte? A verdade pode estar escondida bem na nossa frente, mas apenas para aqueles que ousam olhar para cima e questionar o que é considerado normal. Se você chegou até aqui, é porque você também busca respostas. Então inscreva-se no canal e ative o sininho, porque estamos monitorando cada novo registro que surge ao redor do globo. Não deixe o algoritmo decidir o que você deve saber.
decida você mesmo. E antes de ir, assista a este vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele mostra um mistério ainda mais profundo que a ciência prefere não comentar. Obrigado por assistir e lembre-se, o mundo é muito mais estranho do que nos contaram. Até a próxima!